Pergunta 1. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, criada em 1956, é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Brasileiras, para desenvolver a Política Nacional de Energia Nuclear. Sob sua tutela estão 2 reatores nucleares, em funcionamento, localizados no estado do Rio de Janeiro, a Usina Nuclear de Angra dos Reis, Angra 1 e Angra 2. Qual a função dos reatores nucleares? Assinale a alternativa que descreve a resposta correta. A. Promover a reação de fissão nuclear de maneira controlada, para uso nas diversas áreas de aplicação de radioisótopos. B. Com o desenvolvimento de reatores nucleares, muitos radioisótopos puderam ser rejeitados corretamente em locais fechados. C. Realizar experimentos nucleares de grande escala, como os responsáveis pelo desenvolvimento das bombas nucleares. D. Produzir aparelhos de tomografia computadorizada e câmara gama usados em medicina nuclear, além de gerar energia elétrica. I. São dispositivos capazes de indicar a presença de radiação, convertendo a energia da radiação em um sinal elétrico, luz ou reação química. User. Claude. Para responder essa questão sobre a função dos reatores nucleares, vamos analisar cada alternativa cuidadosamente. A. Promover a reação de fissão nuclear de maneira controlada, para uso nas diversas áreas de aplicação de radioisótopos. B. Com o desenvolvimento de reatores nucleares, muitos radioisótopos puderam ser rejeitados corretamente em locais fechados. C. Realizar experimentos nucleares de grande escala, como os responsáveis pelo desenvolvimento das bombas nucleares. D. Produzir aparelhos de tomografia computadorizada e câmara gama usados em medicina nuclear, além de gerar energia elétrica. I. São dispositivos capazes de indicar a presença de radiação, convertendo a energia da radiação em um sinal elétrico, luz ou reação química. A resposta correta é a alternativa A. Promover a reação de fissão nuclear de maneira controlada, para uso nas diversas áreas de aplicação de radioisótopos. Explicação. Os reatores nucleares têm como função principal promover a reação de fissão nuclear de forma controlada. Esta reação é utilizada principalmente para 2 propósitos. Geração de energia elétrica. A energia liberada durante a fissão nuclear é convertida em calor, que é usado para produzir vapor e acionar turbinas geradoras de eletricidade. Produção de radioisótopos. Os reatores nucleares também são usados para produzir diversos radioisótopos, que têm aplicações em várias áreas, como medicina, indústria e pesquisa. As outras alternativas estão incorretas pelos seguintes motivos. B. Os reatores nucleares não são projetados para rejeitar radioisótopos, mas sim para produzi-los de forma controlada. C. Embora os reatores nucleares realizem reações nucleares, eles não são projetados para experimentos de grande escala ou desenvolvimento de armas. Esses são propósitos diferentes e não relacionados às usinas nucleares comerciais. D. Os reatores nucleares não produzem diretamente aparelhos médicos como tomógrafos ou câmaras gama. Eles podem produzir radioisótopos usados nesses equipamentos, mas não os aparelhos em si. E esta descrição se refere a detectores de radiação, não a reatores nucleares. Portanto, a função principal dos reatores nucleares, como os de Angra 1 e Angra 2 mencionados na questão, é promover a reação de fissão nuclear de maneira controlada, primariamente para gerar energia elétrica e, secundariamente, para produzir radioisótopos para diversas aplicações. Pergunta 2. A medicina nuclear realiza exames diagnósticos denominados cintilografias. Neste caso específico, o uso médico de fontes radioativas envolve pacientes, indivíduos ocupacionalmente expostos e indivíduos do público. Com relação à exposição à radiação em um serviço de medicina nuclear, assinale a alternativa que não descreve aspectos pertinentes à radioproteção. A. Para restringir a dose de radiação, o tempo de permanência em uma área com radiação deve ser o menor possível. B. Deve-se trabalhar o mais rápido possível na manipulação de fontes de radiação, com o planejamento e o treinamento adequados. C. Para limitar a dose de radiação, a distância de uma área com radiação deve ser a maior possível. D. As blindagens devem ser usadas sempre que possível, a fim de diminuir a grandeza das doses individuais. I.
Dosímetros são dispositivos cuja função é mensurar a exposição de um indivíduo à radiação. Como eles não protegem o indivíduo, são dispensáveis num serviço de medicina nuclear. User. Claude. Para responder a esta questão, vamos analisar cada alternativa em relação aos princípios de radioproteção em um serviço de medicina nuclear. A. Para restringir a dose de radiação, o tempo de permanência em uma área com radiação deve ser o menor possível. B. Deve-se trabalhar o mais rápido possível na manipulação de fontes de radiação, com o planejamento e o treinamento adequados. C. Para limitar a dose de radiação, a distância de uma área com radiação deve ser a maior possível. D. As blindagens devem ser usadas sempre que possível, a fim de diminuir a grandeza das doses individuais. E. Dosímetros são dispositivos cuja função é mensurar a exposição de um indivíduo à radiação. Como eles não protegem o indivíduo, são dispensáveis num serviço de medicina nuclear. A alternativa que não descreve aspectos pertinentes à radioproteção é: I. Dosímetros são dispositivos cuja função é mensurar a exposição de um indivíduo à radiação. Como eles não protegem o indivíduo, são dispensáveis num serviço de medicina nuclear. Explicação: esta alternativa está incorreta porque, embora os dosímetros não ofereçam proteção física contra a radiação, eles são essenciais em um serviço de medicina nuclear e não são dispensáveis. Eis os motivos. Monitoramento da exposição. Os dosímetros são cruciais para medir e registrar a exposição à radiação dos profissionais ao longo do tempo. Conformidade regulatória. O uso de dosímetros é geralmente exigido por regulamentações de segurança radiológica. Identificação de riscos. Ajudam a identificar áreas ou práticas que podem estar expondo os profissionais a níveis excessivos de radiação. Segurança ocupacional. Fornecem dados para garantir que a exposição dos trabalhadores esteja dentro dos limites seguros. Otimização de práticas. Os dados dos dosímetros podem ser usados para melhorar as práticas de trabalho e reduzir a exposição. Quanto às outras alternativas: A. Correta. Minimizar o tempo de exposição é um princípio fundamental de radioproteção. B. Correta. Trabalhar eficientemente, com planejamento e treinamento adequados, reduz o tempo de exposição. C. Correta. Aumentar a distância da fonte de radiação é outro princípio básico de radioproteção. D. Correta. O uso de blindagens é essencial para reduzir a exposição à radiação. Estas alternativas, A, B, C, D, descrevem corretamente os princípios de radioproteção conhecidos como tempo, distância e blindagem, que são fundamentais em qualquer ambiente onde a exposição à radiação ionizante. Portanto, a alternativa que não descreve aspectos pertinentes à radioproteção é a I, pois erroneamente sugere que os dosímetros são dispensáveis em um serviço de medicina nuclear. Pergunta 3. A partícula W foi relatada em 1913 pela lei de Soddy-Fajans-Russell. É uma emissão corpuscular nuclear que pode apresentar carga positiva ou negativa. Quando existe excesso de nêutrons no núcleo em relação aos prótons, ocorre a emissão de uma partícula negativa, resultante da conversão de um nêutron em um próton. Além do mais, essas partículas só alcançam os órgãos internos do corpo se forem ingeridas ou aspiradas. Indique a alternativa que descreve corretamente qual seria a partícula W em questão. A. Radiação. B. Radiação. C. Radiação X. D. Radiação. I. Emissão fotoelétrica. User. Claude. Para identificar corretamente a partícula W descrita na questão, vamos analisar as características mencionadas e compará-las com as propriedades das diferentes tipos de radiação. Características mencionadas. Emissão corpuscular nuclear. Pode ter carga positiva ou negativa. Quando há excesso de nêutrons, emite-se uma partícula negativa. Resulta da conversão de um nêutron em um próton. Alcança órgãos internos apenas se ingerida ou aspirada. Analisando as alternativas. A. Radiação gama. É uma radiação eletromagnética, não corpuscular. Não possui carga. Não resulta da conversão de nêutrons em prótons. Tem alto poder de penetração. B. Radiação alfa. É uma emissão corpuscular, núcleos de hélio. Sempre tem carga positiva. Não resulta da conversão de nêutrons em prótons. Tem baixo poder de penetração, mas não se encaixa perfeitamente na descrição. C. Radiação X. É uma radiação eletromagnética, não corpuscular. Não possui carga. Não resulta da conversão de nêutrons em prótons. Tem alto poder de penetração. D. Radiação beta. É uma emissão corpuscular, elétrons ou pósitrons.
Pode ter carga negativa, elétron, ou positiva, positron. A emissão beta negativa resulta da conversão de um nêutron em um próton. Tem poder de penetração moderado, consistente com a descrição dada. E emissão fotoelétrica. Não é uma emissão nuclear, mas sim um fenômeno atômico. Envolve a emissão de elétrons, mas não é um processo nuclear. Não está relacionada à conversão de nêutrons em prótons. Conclusão: a alternativa que descreve corretamente a partícula W em questão é D. Radiação beta. Justificativa: a radiação beta é a única que corresponde a todas as características descritas na questão. É uma emissão corpuscular que pode ser negativa, elétron, ou positiva, positron. No caso de excesso de nêutrons, ocorre a emissão beta negativa, onde um nêutron se converte em um próton, emitindo um elétron, partícula beta negativa, e um antineutrino. A radiação beta tem um poder de penetração moderado, consistente com a descrição de que alcança órgãos internos apenas se ingerida ou aspirada. A lei de Soddy-Fajans-Russell, mencionada no início da questão, refere-se às regras de decaimento radioativo, que incluem o decaimento beta. Pergunta 4. As radiações eletromagnéticas mais conhecidas são raios gama, raios-x terapêuticos, raios-x diagnósticos, ultravioleta, luz visível, infravermelho, rádio, televisão, radar. Elas são caracterizadas pela frequência, comprimento de onda e, normalmente, viajam em velocidade constante no vácuo, ou seja, a velocidade da luz, 3x 108 metros por segundo, e irão diferir quanto ao comprimento de onda, lambda. Sabendo que o espectro eletromagnético pode ser composto por radiação ionizante e não ionizante, assinale a alternativa que contém apenas radiação ionizante. A. Raio-x diagnósticos e ultravioleta. B. Televisão e radar. C. Luz visível e rádio. D. Infravermelho e raios gama. I. Raios gama e raios-x terapêuticos. User. Claude. Para responder a esta questão, é importante entender a distinção entre radiação ionizante e não ionizante no espectro eletromagnético. Vamos analisar cada alternativa. A. Raio-x diagnósticos e ultravioleta. B. Televisão e radar. C. Luz visível e rádio. D. Infravermelho e raios gama. I. Raios gama e raios-x terapêuticos. A resposta correta é I. Raios gama e raios-x terapêuticos. Explicação: radiação ionizante é aquela que possui energia suficiente para ionizar átomos ou moléculas, ou seja, remover elétrons de suas órbitas. No espectro eletromagnético, as radiações ionizantes são aquelas com comprimentos de onda mais curtos e, consequentemente, frequências e energias mais altas. Raios gama são radiações eletromagnéticas de altíssima energia, emitidas por núcleos atômicos. São definitivamente ionizantes. Raios-x terapêuticos são radiações de alta energia usadas em tratamentos médicos. Também são ionizantes. Raios-x diagnósticos, embora não mencionados na alternativa correta, também são ionizantes. Ultravioleta. Algumas faixas do ultravioleta podem ser ionizantes, mas geralmente são consideradas no limite entre ionizante e não ionizante. Luz visível, infravermelho, ondas de rádio, televisão e radar, são todas radiações não ionizantes. Análise das alternativas incorretas. A. Incorreta porque, embora os raios-x diagnósticos sejam ionizantes, o ultravioleta geralmente não é considerado ionizante, exceto em frequências muito altas. B. Incorreta porque tanto as ondas de televisão quanto as de radar são não ionizantes. C. Incorreta porque tanto a luz visível quanto as ondas de rádio são não ionizantes. D. Incorreta porque, embora os raios gama sejam ionizantes, o infravermelho não é. A alternativa I é a única que contém exclusivamente radiações ionizantes. Tanto os raios gama quanto os raios-x terapêuticos são formas de radiação eletromagnética de alta energia, capazes de ionizar átomos e moléculas. É importante notar que a capacidade de ionização está relacionada à energia da radiação, que aumenta à medida que o comprimento de onda diminui no espectro eletromagnético. Raios gama e raios-x estão no extremo de alta energia do espectro, tornando-os altamente ionizantes e potencialmente perigosos para os sistemas biológicos se não forem adequadamente controlados. Pergunta 5. As radiações ionizantes podem ser extremamente perigosas ao ser humano, dependendo da dose. Os efeitos diretos acontecem pela ação da radiação diretamente sobre moléculas biológicas.
Com base nos seus conhecimentos acerca da interação da radiação com a matéria, observe as alternativas e assinale aquela cuja molécula biológica apresenta maior importância caso a radiação ionizante altere sua configuração e, consequentemente, promova alteração ou perda de função. A. Lipídios. B. Proteínas. C. Ácido desoxirribonucleico. D. Ácido ribonucleico. I. Carboidratos. User. Claude. Para responder a esta questão, precisamos considerar a importância relativa de diferentes moléculas biológicas e o impacto potencial que alterações causadas por radiação ionizante podem ter sobre elas e, consequentemente, sobre o organismo como um todo. Analisando cada alternativa. A. Lipídios. Importantes para a estrutura celular e armazenamento de energia. Alterações podem afetar membranas celulares e metabolismo. B. Proteínas. Essenciais para praticamente todas as funções celulares. Alterações podem afetar enzimas, receptores e estruturas celulares. C. Ácido desoxirribonucleico, DNA. Contém a informação genética. Alterações podem levar a mutações, câncer e doenças hereditárias. D. Ácido ribonucleico, RNA. Importante na síntese de proteínas e regulação gênica. Alterações podem afetar a expressão gênica. I. Carboidratos. Importantes para energia e estrutura celular. Alterações geralmente têm efeitos menos críticos a longo prazo. A alternativa correta é C. Ácido desoxirribonucleico. Justificativa. O DNA é considerado o alvo mais crítico para danos por radiação ionizante devido às seguintes razões. Importância fundamental. O DNA contém toda a informação genética necessária para o funcionamento e reprodução celular. É o blueprint da vida. Efeitos a longo prazo. Danos ao DNA podem resultar em mutações que são passadas para células filhas durante a divisão celular. Isso pode levar a efeitos de longo prazo, incluindo câncer e doenças hereditárias. Baixa taxa de reposição. Diferentemente de outras moléculas biológicas que são constantemente sintetizadas e degradadas, o DNA é relativamente estável e não é frequentemente substituído. Efeitos amplificados. Uma única alteração no DNA pode ter consequências amplas, afetando a produção de múltiplas proteínas e, por extensão, várias funções celulares. Sensibilidade à radiação. O DNA é particularmente suscetível a danos por radiação ionizante, que pode causar quebras na fita simples ou dupla, bem como alterações nas bases nitrogenadas. Potencial para efeitos hereditários. Danos ao DNA em células germinativas podem levar a mutações que são passadas para gerações futuras. Embora danos a outras moléculas biológicas, como proteínas, lipídios, RNA e carboidratos, possam ter efeitos negativos, estes são geralmente mais imediatos e localizados. Além disso, a maioria dessas moléculas pode ser substituída ou reparada mais facilmente pelo organismo. O DNA, por outro lado, representa um ponto crítico onde alterações podem ter consequências de longo alcance e potencialmente irreversíveis para o organismo. Por essa razão, na radiobiologia e na proteção radiológica, o DNA é considerado o alvo mais importante quando se trata dos efeitos da radiação ionizante sobre sistemas biológicos. Pergunta 6. Desde os tempos primitivos, o homem procurou entender o meio em que vivia e explicar como seu corpo funcionava. Foi assim que ciências como filosofia, química e física surgiram de modo bem-sucedido. Uma outra preocupação do homem, especialmente do homem moderno, é o tempo. Foi com esse propósito de controlar e identificar o tempo que a datação radioativa com carbono 14 surgiu, já que a proporção de C14 diminui função do tempo. Como a meia-vida do C14 é cerca de 5.730 anos, esse é um bom mecanismo para a mensuração da idade. Observe as alternativas e, com base no conhecimento acerca desse tema, assinale a alternativa que indica um exemplo ser vivo ou matéria costumeiramente datada pelo carbono 14. A. Árvores. B. Baleias. C. Fósseis. D. Pinguins. I. Rios. User. Claude. Para responder a esta questão, precisamos entender o princípio da datação por carbono 14 e suas aplicações. Vamos analisar cada alternativa. A. Árvores. B. Baleias. C. Fósseis. D. Pinguins e rios. A resposta mais apropriada para esta questão é A. Árvores. Justificativa. A datação por carbono 14, C14, é um método usado para determinar a idade de materiais orgânicos que contiveram carbono em algum momento de sua existência. Este método é baseado no decaimento radioativo do isótopo C14,
que tem uma meia-vida de aproximadamente 5.730 anos. Características importantes da datação por C14. Aplicável a materiais orgânicos. O método é usado para datar matéria que foi parte de organismos vivos. Limite de idade. É eficaz para datar materiais de até cerca de 50.000 a 60.000 anos atrás. Após esse período, a quantidade de C14 restante é muito pequena para ser medida com precisão. Incorporação de C14. Os organismos vivos incorporam C14 enquanto estão vivos, através da fotossíntese, plantas, ou da cadeia alimentar, animais. Cessação da incorporação. Quando um organismo morre, ele para de incorporar novo C14, e o C14 existente começa a decair. Analisando as alternativas. A. Árvores. São excelentes candidatas para datação por C14. A madeira de árvores antigas, especialmente em anéis de crescimento, pode ser datada com precisão. B. Baleias. Embora possam ser datadas por C14, não são exemplos comuns devido à sua raridade e proteção. C. Fósseis. A maioria dos fósseis é muito antiga para datação por C14. Fósseis geralmente requerem outros métodos de datação, como potássio-argônio ou urânio-chumbo. D. Pinguins. Como as baleias, podem ser datados, mas não são exemplos comuns. E. Rios. A água em si não é datada por C14. Sedimentos orgânicos em rios podem ser datados, mas rios como entidade não são alvos típicos de datação por C14. As árvores são frequentemente usadas na datação por C14 devido a várias razões. Disponibilidade. Amostras de madeira antiga são relativamente comuns em contextos arqueológicos e paleoambientais. Anéis de crescimento. Os anéis das árvores fornecem informações anuais precisas, permitindo calibração e verificação cruzada com outros métodos de datação. Preservação. A madeira pode se preservar bem em certas condições, fornecendo material adequado para datação mesmo após milhares de anos. Importância arqueológica. Muitos artefatos e estruturas antigas são feitos de madeira, tornando sua datação crucial para estudos históricos e arqueológicos. Portanto, entre as opções fornecidas, as árvores representam o exemplo mais comum e adequado de material datado pelo método do carbono 14. Pergunta 7. Leia a afirmação. Quando o núcleo de um radionuclídeo emite uma partícula alfa, seu número atômico, Z, diminui de 2 unidades e seu número de massa, A, diminui de 4 unidades. Em consequência a essa afirmação, é correto afirmar que ocorrerá mudança no radionuclídeo? A. Não, pois a mudança do número atômico modifica somente o número de camadas eletrônicas do átomo. B. Sim, pois agora o novo radionuclídeo apresentará um número atômico, Z, 2. C. Não, pois os radioisótopos não se individualizam pelo seu número de massa. D. Não, pois a emissão de uma partícula alfa modifica somente o nível de energia desse radionuclídeo. E. Sim, pois a alteração do número de nêutrons é responsável pela mudança do radionuclídeo. User. Claude. Para responder a esta questão, vamos analisar a afirmação dada e as consequências da emissão de uma partícula alfa, por um núcleo atômico. Em seguida, avaliaremos cada alternativa. Afirmação inicial. Quando o núcleo de um radionuclídeo emite uma partícula alfa, seu número atômico, Z, diminui de 2 unidades e seu número de massa, A, diminui de 4 unidades. Esta afirmação está correta. Uma partícula alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, equivalente a um núcleo de hélio 4. Quando um núcleo emite uma partícula alfa, ele perde 2 prótons, reduzindo Z em 2. 2 nêutrons. Total de 4 núcleons, reduzindo A em 4. Agora, vamos analisar cada alternativa. A. Não, pois a mudança do número atômico modifica somente o número de camadas eletrônicas do átomo. Incorreta. A mudança no número atômico altera o elemento químico, não apenas as camadas eletrônicas. B. Sim, pois agora o novo radionuclídeo apresentará um número atômico, Z, 2. Correta. A redução de Z em 2 unidades resulta em um novo elemento químico. C. Não, pois os radioisótopos não se individualizam pelo seu número de massa. Incorreta. Os radioisótopos são caracterizados tanto pelo número atômico quanto pelo número de massa. D. Não, pois a emissão de uma partícula alfa modifica somente o nível de energia desse radionuclídeo. Incorreta. A emissão alfa muda a composição nuclear, não apenas o nível de energia. E, sim, pois a alteração do número de nêutrons é responsável pela mudança do radionuclídeo. Incorreta. Embora o número de nêutrons mude,
A principal razão para a mudança do radionuclídeo é a alteração no número de prótons, Z. A resposta correta é B, sim, pois agora o novo radionuclídeo apresentará um número atômico, Z, 2. Justificativa. Mudança de elemento. A redução de Z em 2 unidades significa que o núcleo agora tem menos 2 prótons, o que resulta em um elemento químico diferente. Por definição, o número atômico, Z, determina o elemento químico. Novo radionuclídeo. Esta mudança no número de prótons, e consequentemente no elemento, significa que temos um novo radionuclídeo. O núcleo filho é de um elemento diferente do núcleo pai. Importância do número atômico. Embora o número de massa, A, também mude, é a alteração no número atômico, Z, que define a mudança de um elemento para outro. Decaimento radioativo. Este processo é um exemplo clássico de decaimento radioativo por emissão alfa, onde um núcleo se transforma em outro elemento com número atômico menor. Conservação de carga e número de núcleons. A emissão alfa conserva a carga elétrica total e o número total de núcleons, mas redistribui esses componentes entre o núcleo filho e a partícula alfa emitida. Portanto, a emissão de uma partícula alfa resulta definitivamente em uma mudança do radionuclídeo, criando um novo elemento com número atômico, Z, reduzido em 2 unidades. Pergunta 8. O urânio apresenta número de prótons igual a 92, sendo considerado um elemento químico pesado. Na natureza existem 3 isótopos U-234, U-235 e U-238, o isótopo mais comum e estável. A equação representa a desintegração do U-238. Assinale a alternativa que indica os valores do número atômico e do número de massa do chumbo contido na equação, respectivamente. A. 70 e 200. B. 90 e 234. C. 89 e 234. D. 82 e 206. I. 76 e 200. User. Claude. Para resolver esta questão, vamos analisar a equação de desintegração do U-238 e usar os princípios de conservação de massa e carga no decaimento radioativo. Infelizmente, a equação não foi fornecida na pergunta, então vamos trabalhar com conhecimento geral sobre o decaimento do U-238 e as leis de conservação. Fatos conhecidos. O urânio 238, U-238, tem número atômico 92 e número de massa 238. O decaimento do U-238 resulta em chumbo, Pb, após uma série de decaimentos. Durante o decaimento radioativo, o número total de núcleons, prótons mais nêutrons, deve ser conservado. A carga elétrica total, número de prótons, também deve ser conservada. Análise das alternativas. A. 70 e 200, incorreto. O número atômico é muito baixo para o chumbo. B. 90 e 234, incorreto. O número atômico é muito alto para o chumbo. C. 89 e 234, incorreto. O número atômico é muito alto para o chumbo. D. 82 e 206, potencialmente correto. O número atômico 82 corresponde ao chumbo. I. 76 e 200, incorreto. O número atômico é muito baixo para o chumbo. A resposta correta é D. 82 e 206. Justificativa. Número atômico do chumbo. O chumbo tem um número atômico de 82. Isto é um fato conhecido da tabela periódica e corresponde à alternativa D. Número de massa. O U-238 inicia com 238 núcleons, 92 prótons mais 146 nêutrons. Durante a série de decaimentos, alguns núcleons são emitidos, principalmente na forma de partículas alfa, que contêm 2 prótons e 2 nêutrons cada. O número final de massa 206 para o isótopo de chumbo é consistente com a perda de 32 núcleons, 8 partículas alfa, durante toda a série de decaimento. Série de decaimento do U-238. A série de decaimento do U-238 é bem conhecida e termina no isótopo estável Pb-206. Esta série envolve vários passos de decaimento alfa e beta, mas o resultado final é consistente com a perda de 32 núcleons e 10 prótons, 92 menos 82 igual 10. Conservação. A diferença entre o número de massa inicial, 238, e final, 206, é 32, o que corresponde exatamente a 8 partículas alfa, 8 vezes 4 igual 32. A diferença no número atômico, 92 menos 82 igual 10, também é consistente com a emissão de 8 partículas alfa, 8 vezes 2 igual 16, e a subsequente emissão de 6 partículas beta, que aumentam o número atômico sem alterar o número de massa.
Portanto, o isótopo de chumbo resultante do decaimento completo do U238 é o Pb206, com número atômico 82 e número de massa 206, conforme indicado na alternativa D.